Oi, gente, tudo bem? Então, esse IGTV aqui não vai demorar tanto, eu acho, se eu conseguir falar pouco, mas eu quis fazer um videozinho aqui pro Instagram para explicar muito rapidamente, muito superficialmente, o que eu entendi de uma parte específica do texto chamado é, A Política da Vanguarda, de um autor chamado Raymond Williams. Por que que esse texto, A Política da Vanguarda, é importante para a gente entender o que eu falo naquele primeiro vídeo, entender o que eu vou falar nos próximos vídeos sobre antropofagia? Porque a antropofagia faz parte de um movimento de vanguarda artística aqui no Brasil, e ela está num momento da história em que existiam muitos movimentos de vanguarda artística em toda a Europa e em grande parte do mundo. Então, o Raymond Williams ele vai nesse texto falar, entre outras coisas, sobre o que ele entende que foram três fases, três momentos que as pessoas que se envolveram nesses movimentos de vanguarda, nesses movimentos que queriam mudar o jeito que a arte era feita, queriam dar uma nova definição do que era arte, é, o Raymond Williams vai falar dessas três fases que ele entende que essas pessoas que se envolveram nisso passaram. E ele fala aqui, peguei uma citação dele. Ele fala: inicialmente, então, a primeira fase. Inicialmente, houve grupos inovadores que procuravam proteger a sua atividade artística dentro de uma dominação crescente do mercado das artes e contra a indiferença das academias formais. Ou seja, o que é essa primeira fase na minha compreensão? São basicamente os artistas que estavam desenvolvendo um jeito próprio de fazer arte, de escrever, de pintar, e eles estavam começando a perceber que as exigências de quem comprava arte e de quem pagava os artistas, ou seja, do mercado da arte daquela época, não estavam sendo muito favoráveis para eles. O jeito deles de entender arte não estava se encaixando no que o mercado de arte entendia que era o melhor para se vender ou que dava mais lucro na época. Então eles decidiram resistir de alguma forma, fazer o jeito deles de fazer arte, e eles também achavam que as faculdades da época, as universidades da época, a academia da época não estava ajudando de alguma forma, não estava sendo compatível com o jeito que eles entendiam que deveria ser feita arte, certo? E aí tem uma segunda fase, esse momento de se proteger a si mesmo, ele evolui para um segundo momento. E aí o Raymond Williams fala: numa segunda fase, esses grupos se desenvolveram em agrupamentos inovadores alternativos e mais radicais, procurando prover seus próprios meios de produção, de distribuição e de publicidade. Ou seja, esse pessoal que estava querendo resistir, querendo que o seu modo de fazer arte conseguisse sobreviver, mesmo com todo o resto do sistema não sendo muito compatível com eles, eles começaram a, de alguma forma, tentar criar um sistema alternativo. Então o que acontece? Para dar um exemplo de uma vanguarda do Brasil, o modernismo. Mas aconteceu em quase todas as vanguardas artísticas lá dos anos 1920 e 1930. Eles começam a criar revistas que vão publicar esses autores que fazem parte desses grupos de vanguarda, que não são revistas que dependem de uma faculdade ou de outra, dependem de uma organização ou de outra, são revistas que dependem só dos artistas, ou a maioria delas depende só dos artistas, como é o caso, por exemplo, da revista Claxon, no seu começo, que é uma revista criada em Minas Gerais, se eu não me engano, acho que foi pelo Drummond e por mais um pessoal, se eu não me engano. No começo, a revista Claxon não estava tão ligada a nenhum tipo de organização, porque ela era um veículo para os artistas publicarem sua arte fora do sistema, entre aspas, num sistema alternativo de publicação. É,
também foram criadas algumas gráficas, alguns sistemas de gráfica para imprimir os livros mesmo, no caso da literatura. Então, em 1931, ou 30, foi criada a editora José Olímpio, pelo José Olímpio, que é um cara que viveu na época, que era uma editora que publicava, no começo, em grande parte das obras que ela publicava, era dos modernistas brasileiros. Então, não era uma editora com vários anos de tradição que ia publicar só aquilo que era tradicional. Ou seja, nesse caso, só aquilo que não se adequava ao jeito modernista de fazer as coisas. O José Olímpio cria uma editora que se adequa ao jeito modernista de fazer arte. Então é isso que o Raymond Williams, isso é um exemplo do que o Raymond Williams está falando dessa segunda fase da vanguarda, que é a de criar. Então a gente é contra o sistema? Tudo bem. Então a gente vai criar um sistema alternativo de venda de arte e de produção de arte. E aí ele fala que teve uma terceira fase, isso evoluiu mais ainda, e a terceira fase, sobre a terceira fase dos artistas de vanguarda, dos movimentos de vanguarda, ele fala: finalmente, então, no terceiro ponto, esses agrupamentos se desenvolveram em formações totalmente oposicionais, determinadas não só a promover suas próprias obras, mas a atacar seus inimigos nas instituições culturais e, além disso, a atacar toda a ordem social na qual esses inimigos haviam ganhado poder, agora o exercendo e reproduzindo. Ou seja, o que começou numa primeira fase como resistência, não vamos deixar o nosso modo de arte sucumbir ao sistema e ser apagado pelo sistema, foi para uma segunda fase de, tá bom, se a gente quer que não sucumba ao sistema, vamos criar um novo sistema, um sistema alternativo em que o nosso modo de arte sobreviva. Isso vai para uma terceira fase, que é, além de criar um novo sistema, além de acreditar no nosso sistema alternativo, os vanguardistas, em algum momento, não todos, mas alguns, começaram a simplesmente achar que, então, tudo que não era o sistema deles era condenável. Eles começaram a ser contrários a qualquer tipo de organização, de linha de pensamento, que fosse contrária ao que os grupos específicos de vanguarda achavam que era correto. O que gerou, por exemplo, grandes conflitos dentro das vanguardas. Para dar um exemplo aqui no Brasil, de novo, o exemplo do Brasil é meu, o Raymond Williams não menciona nesse texto, mas para dar um exemplo aqui no Brasil, na Semana de Arte Moderna, que foi o grande marco que começou o movimento modernista na literatura e nas artes aqui no Brasil, a gente tinha dois homens, o Oswald de Andrade e o Menotti Del Picchia, que eles estavam participando do mesmo movimento, eles estavam participando de uma mesma formulação de ideias sobre como eles achavam que deveria ser a arte. Então eles tinham, de alguma maneira, um certo alinhamento um com o outro. Mas o que acontece? Pouco tempo depois, por que o modernismo, e aqui é uma interpretação minha, por que o modernismo brasileiro foi lá e chegou até essa terceira fase, de ser contra tudo que se opunha a ele? O modernismo brasileiro, em algum momento, em algumas fases, em alguns setores dessa vanguarda, começou a ser completamente contrário a tudo que se fazia em arte antes dele vir. Lembra, não são todos autores, mas muitos autores começaram a ter esse comportamento. E achar que tudo que se fazia em arte antes deles virem devia ser descartado, devia ser desconsiderado, devia ser combatido, inclusive. E aí, o que acontece? Quando você acha que tudo que veio antes de você, ou seja, tudo que existe além de você, tem que ser combatido, você começa a entrar numa linha de pensamento muito perigosa. E essa linha de pensamento perigosa fez o quê? Fez Oswald de Andrade, apesar de progressista, apesar de em alguns momentos ter algumas ideias de liberdade individual bacanas, Oswald de Andrade começa a ficar bastante radical na militância política dele, por exemplo, chega a apoiar alguns regimes de exceção comunistas, e o Menotti Del Picchia também começa a ficar muito radical. Lembra, os dois eram amigos, entre aspas. Não amigos, mas os dois estavam no mesmo movimento. Menotti Del Picchia começa a ficar muito radical e começa a apoiar um movimento, por exemplo, que se chama integralismo aqui no Brasil, que era o fascismo, mais ou menos, o fascismo que tinha na Itália, transportado para o Brasil.
Então, Menotti e Del Picchia vai para o lado do fascismo, os dois saindo do mesmo ponto, os dois saindo do mesmo ponto de partida, que era se opor a tudo que tinha vindo antes dos modernistas. Então, os dois nessa terceira fase que o Raymond Williams fala, o Oswald, ele nega, ele começa em um momento breve da carreira dele, negar tudo que é passado, e o Menotti Del Picchia também. Só que o Menotti Del Picchia começa a achar que o novo Brasil seria um Brasil único, em que todo mundo fosse tratado como igual e que não se respeitasse as diferenças. As diferenças elas não seriam enriquecedoras do Brasil. As pessoas deveriam se modelar para ser mais ou menos sempre do mesmo jeito, e aí isso vai dar no fascismo, certo? O Menotti Del Picchia, ele cria um movimento paralelo ao movimento modernista de primeira geração, que se chama Movimento Verde Amarelo, por exemplo. Então eu acho muito legal esse texto do Raymond Williams, porque ele ajuda a gente a entender como esse espírito, que era muito importante, era muito legal, de quebrar barreiras, de se renovar com relação ao passado da arte, chegou num nível excessivo, chegou num nível, em alguns momentos, de não só se renovar com relação ao passado, mas querer ignorar completamente o passado, o que é sempre perigoso. E aí guiou a um Oswald que, depois de um tempo, começou a ter algumas ideias que eram contrárias a uma liberdade individual, mas depois voltou ao prumo, digamos assim, e voltou a apoiar ideias libertárias. Mas o Menotti Del Picchia, não. O Menotti Del Picchia, que estava nas mesmas salas que Oswald de Andrade, discutindo os mesmos assuntos, descamba de vez. Então, e vai para o fascismo e fica apoiando o fascismo por uma grande parte da vida. Então, eu acho muito legal isso, analisar como o mesmo espírito que era bom, que era positivo, de renovação, ele pode ir para um lado muito complicado. E é isso. Esse é um dos assuntos que o Raymond Williams fala no livro dele, A Política da Vanguarda, beleza? Então, se você quer saber mais sobre vanguarda, assiste o vídeo que está agora no meu canal, que fala sobre uma das características da vanguarda brasileira, que é o modernismo. E assiste também o vídeo que eu vou lançar semana que vem, depois eu ponho o link na bio, que é também sobre o modernismo brasileiro, beleza? Ficou mais longo do que eu esperava, o IGTV, mas eu acho que eu falei tudo que eu queria. E leiam o texto, se vocês forem interessados por literatura. É um texto um pouquinho mais difícil de ler, mas é um texto que traz ideias muito interessantes, na minha opinião, que é A Política da Vanguarda, do Raymond Williams, beleza? É nóis, gente.